A saga de Ororomunro Tempestade, a mutante mais poderosa da Terra, se desenrola em meio a um cenário cada vez mais caótico e impressionante. Durante o auge da Guerra do Trovão, uma perda devastadora atinge diretamente Ororo. Seu companheiro de equipe e amigo, Larval, é assassinado, e o responsável por isso é ninguém menos que o FBI. E como se isso já não fosse suficiente, a própria morte entra em cena. O maior amor da vida de Thanos sequestra o mentor e amigo de Ororo, o Dr. Voodoo, e o força a assumir um novo papel, o de seu avatar. Transformado em instrumento direto da morte, ele agora faz parte de um plano muito maior: extinguir toda a vida existente. Mas a dor de Tempestade não para por aí. Ela também enfrenta uma traição profunda, vinda de uma entidade cósmica e eternidade, que a obrigou a cometer assassinato. Depois disso, Ororo tomou a decisão definitiva. Ela se recusa a continuar sendo hospedeira dessa força. Entre o luto pela morte de Larval e o impacto físico de arrancar a própria eternidade de dentro de si, Tempestade se encontra à beira do limite. E se você acha que isso já é motivo para um colapso, tem mais. Ororo ainda não descobriu que uma jovem mutante foi assassinada dentro do seu santuário, um lugar que deveria ser seguro, um refúgio agora manchado por sangue. E inacreditavelmente ainda tem mais. Existe algo ou alguém observando sempre à distância, silencioso, um homem num traje espacial, uma presença constante nas sombras, esperando. A verdadeira questão é o que exatamente ele quer com Ororomunro. Portanto, meus amigos, estamos de volta com a guerra acima de todas, a guerra das realidades. E agora a trama nos leva aos Campos Elíseos, logo após a Guerra do Trovão e antes do genocídio na cidade de Biarritz. É lá que encontramos Tempestade ao lado de Larval, e mesmo naquele lugar que deveria ser um paraíso absoluto, algo está errado. Tempestades rasgam o céu em um lugar onde isso deveria ser impossível. Afinal, ali existe uma regra bem clara: nenhuma emoção negativa pode existir na vida após a morte. É um paraíso construído sobre equilíbrio e paz. Então, de onde vem essa instabilidade? É aí que descobrimos mais sobre o que aconteceu. Hades e Perséfone abriram mão do trono e entregaram o submundo para sua filha Macária, mas Cronos, ao olhar para sua neta, viu fraqueza e decidiu tomar o poder de Elísio para si. Essa rebelião teve um preço. Larval leva Ororo até o corpo caído do antigo rei dos titãs. Cronos está ali, imóvel, atravessado por uma lança no peito. Foi ali que ele caiu. Mas mesmo diante desse evento que abala as estruturas, a mente de Ororo está em outro lugar. Ela quer saber como Larval se sente de verdade, porque em teoria ele está no paraíso. Só que nos últimos 2 meses ela fez algo impressionante. Ela visitou praticamente todos os tipos de pós-vida que existem: Valhalla, Helheim, Tuat, Aru, Yomi, Xibalba, Djalia e muitos outros, e nenhum deles, nenhum mesmo, corresponde à ideia de paraíso que sempre prometeram. E além disso, o Dr. Voodoo continua desaparecido. Tempestade ainda acredita que ele esteja vivo em algum lugar. Ela precisa acreditar, mas nessa jornada ela encontrou outras pessoas, encontrou seus pais, e a mãe dela evita qualquer contato. Larval percebe exatamente por que Tempestade está ali. Ele entende o que ela quer, antes mesmo que ela diga em voz alta. Então ele coloca tudo em perspectiva. Se ela o tirasse dali, se o trouxesse de volta à vida, isso poderia significar uma guerra entre o submundo e a Terra. E então vem a pergunta que realmente importa: ele valeria a pena? Ororo não hesita. Ela está cansada de perder pessoas, cansada de assistir todos desaparecerem um por um. E deixa isso claro: para trazê-lo de volta, ela enfrentaria qualquer reino que existisse, qualquer um. A história então avança para o presente, 2 dias antes da invasão da Terra, e o clima já está cataclísmico. Uma mutante foi assassinada dentro do santuário de Ororo. Isso muda tudo.
cansada da dor, das perdas tanto de humanos quanto de mutantes, vemos Tempestade em seu estado mais absoluto, um ser quase de energia divina. Ela encara todos ao redor e deixa claro: no fim das contas, a resposta de todos vocês sempre é a mesma: morte. Um mutante inocente foi morto. Pode ter sido um humano intolerante ou talvez um mutante tentando culpar os humanos, mas no fim isso não importa. São jogos doentios, jogos que usam vidas inocentes como peças. Nada é sagrado para vocês. E é exatamente nesse momento, no auge da tensão, que aquela figura misteriosa finalmente aparece. O homem no traje espacial, sem aviso, sem hesitação, um simples estalar de dedos e tudo ao redor, assim como apareceu, desaparece. A narrativa então nos leva para outro lugar, um novo plano de existência, Orun, o reino dos orixás. E lá há muitos animais friamente assassinados e o corpo de uma entidade divina jaz no chão do local sagrado. E aparentemente os responsáveis por este massacre são os X-Men mortos: Wolverine, Magia, Gambit, Vampira e Ciclope carregando a própria cabeça. E eles obedecem a um senhor, o poderoso místico haitiano Jericho Drumm. Mesmo morto, Logan encara o Dr. Voodoo e não pega leve. Você realmente acha que vai continuar vivo quando Tempestade descobrir o que você fez com os corpos dos amigos dela? Ou será que é isso que você quer? Está tentando fazer com que ela acabe logo com você, mas Dr. Voodoo já não é mais o mesmo. Agora, como Avatar da Morte, ele responde com uma frieza inquietante: tudo morre. Quando chegar a minha vez, eu vou aceitar. Sem medo, sem arrependimento. Wolverine diz que ele profanou aquele lugar, um espaço que antes era sagrado para ele, e deixa um aviso claro: as consequências vão chegar, tudo isso vai cobrar seu preço, e quando isso acontecer, Ororo vai garantir que ele pague. A história então dá um salto para além dos limites do multiverso e Tempestade agora aparece ao lado daquela figura misteriosa do traje espacial. Sua forma absoluta vai se dissipando e o lugar ao redor é completamente desconhecido, estranho, quase incompreensível. Ela não segura as perguntas: o que está acontecendo aqui? Que lugar é esse? E quem é você? A resposta veio com um pedido de desculpas. A figura diz que deveria ter pedido permissão antes de trazê-la, mas insiste: confie em mim, isso é para o seu próprio bem. Storm levanta os olhos e o que ela vê no céu faz seu coração disparar. Parece Jean Grey, a Fênix, mas não é. Aquilo é chamado de Raptor, uma entidade que transforma seres poderosos em matéria-prima, em blocos, para construir algo muito maior, uma espécie de parede viva. E o homem espacial dá o alerta: você precisa correr. E sem pensar duas vezes, eles fogem, mas a fuga não dura muito, o chão some e os dois despencam em uma substância primordial, espessa, quase viva. Enquanto tenta se mover naquele lodo estranho, Tempestade percebe algo essencial. Aquilo definitivamente não é Jean Grey. Ela consegue se libertar, luta para alcançar a superfície e com esforço puxa junto a figura do traje espacial. Os dois emergem. Ororo arrasta essa pessoa até um pedaço de terra firme e então remove o capacete. E é aí que seu mundo vira de ponta cabeça, porque por trás do visor está a mãe dela. Depois dessa reviravolta, a história nos leva para outro campo de batalha: Tubu Eledumare. Ogun, o deus da guerra e do metal, está enfrentando os X-Men mortos. Magneto, Warren Worthington III, o Anjo, Noturno e os demais X-Men. E ele não está apenas lutando, ele está destruindo, corta, rasga, despedaça um por um sem dificuldade. E então a narrativa amplia o escopo. De todas as histórias sobre deuses e semideuses que você já ouviu, existe um grupo que quase ninguém conhece: os orixás. Diferente de outras divindades, eles raramente deixam seu próprio domínio. Após a queda dos 7 deuses celestiais onipotentes, os orixás assumiram um novo papel: tornaram-se guardiões do próprio pai. Banido para aquele reino, ele permanecia adormecido, envolto na própria atmosfera do lugar. Dr. Voodoo observa tudo e reconhece algo importante: nem mesmo meu patrono, Papa Legba, ou feiticeiro supremo
Supremo Maquin conseguiram dar um fim em você, mas agora as coisas são diferentes. Ele invoca um novo tipo de poder, o poder do Avatar da Morte em seu auge, e finalmente Ogun perece em batalha, e essa morte desperta algo muito maior, a entidade que deu origem aos próprios orixás, um deus ancestral carregado de títulos, cercado de mistérios e acima de tudo sedento por vingança. A morte de seus filhos não ficará impune, mas a própria morte já tem uma resposta preparada. Dr. Voodoo ordena a Illiana que invoque os Destruidores Imortais para confrontar o que está por vir, seres que por si só já são verdadeiras lendas, e assim surgem Null, o deus dos simbiontes, Hadad, o primeiro deus da tempestade, e Gorr, o carniceiro dos deuses, todos reunidos ali para enfrentar uma divindade celestial. O verdadeiro objetivo da presença deles ali, Dr. Voodoo provocou a liberação de Olorun, o Supremo, uma entidade colossal que se ergue acima de todos, um deus ancestral da luz, observando o campo de batalha como se tudo ali fosse insignificante. É isso que eles são agora, alvos. Mas a missão de Voodoo é simples. A Senhora Morte ordenou matar para depois recrutar, transformar esse deus em mais uma arma dentro do exército da morte, porque o plano é muito maior do que uma única batalha. Eles querem levar a morte a tudo que existe, a toda forma de vida, a todos os deuses, ao universo inteiro. A narrativa então muda de foco mais uma vez e Tempestade desperta diante de uma imensa muralha além dos limites do próprio universo. Ao lado dela está sua mãe, ou pelo menos alguém com o rosto dela, mas a verdade vem rápido: eu não sou sua mãe. Na realidade, ela vem de outro universo, e o motivo de estar ali é ainda mais preocupante. O universo de Aurora está morrendo. Só que Tempestade e nós leitores já ouvimos isso antes, muitas vezes, e a reação dela é quase imediata, um misto de cansaço e desconfiança. Toda hora o universo ameaçado. Em que momento tudo isso deixa de ser real e começa a parecer só mais uma história repetida, quase como o conto do menino que gritava lobo? Dia após dia, alguém aparece dizendo que o fim está chegando, que o universo está prestes a acabar e ela precisa salvá-lo, que precisam dela, mas olhando para trás, nunca foi bem assim. Na maioria das vezes, ela não era essencial, era apenas usada, uma peça em um jogo muito maior. Mas agora, segundo essa versão alternativa da sua mãe, tudo mudou porque houve um ponto de ruptura, o momento em que Storm se tornou hospedeira da eternidade. A partir dali, o destino dela se entrelaçou diretamente com o destino do próprio universo, e desde então tudo começou a ruir. Não é algo isolado, essa morte está se espalhando rápido, atingindo não só um universo, mas todo um conjunto multiversal, e no fim desse processo só estará uma coisa: o reino da morte e o vazio absoluto, Oblivion, como era antes da criação existir, como se tudo estivesse voltando ao estado inicial, apagando completamente o que foi construído. A versão alternativa de sua mãe deixa isso claro. Dessa vez, não é só o mundo dela, é todo aglomerado de universos, e é por isso que ela toma uma decisão difícil. Ela não pode deixar Aurora voltar para casa. Essa é sua missão. Por mais cruel que pareça, Tempestade precisa ficar ali, isolada, pelo bem de todos os universos, porque lá fora não há mais como impedir o que está acontecendo. A guerra já começou e não há como pará-la. As traições que estão por vir são inevitáveis. Os segredos dos inimigos já estão em movimento. Nada disso pode ser evitado. E vemos flashes do que está acontecendo em todos os pontos do universo. Wanda está no santuário, deuses mortos enfrentam um deus ancestral, a filha de Galactus permanece aprisionada pelo FBI, uma batalha brutal acontece em Tártaro, tudo ao mesmo tempo, tudo colapsando junto, e então vem o alerta final. Para sobreviver, Aurora vai ter que abrir mão de tudo que ela ama, tudo que ainda mantém de pé,
mas será que ela será capaz de assistir a tudo impassível? O verdadeiro preço não será medido em poder, nem em batalhas ganhas, mas sim no que ela vai precisar sacrificar para continuar lutando, porque desta vez, salvar tudo pode significar perder absolutamente tudo, e quando esse momento chegar não vai existir volta. E dito isso, muito obrigado meus amigos, especialmente a todos que sempre demonstram seu apoio. Jamais se esqueçam, encham o vídeo de likes, pois ajuda imensamente o crescimento do canal. Comentem bastante, ativem o sininho para não perder absolutamente nada. Eu vou ficando por aqui, um gigantesco abraço e até a próxima.